boa noite, telespectador. A nossa convidada hoje é a doutora Patrícia Santos, é especialista em otorrino, professora da residência médica dessa especialidade e vai conversar conosco sobre tratamentos da audição. Patrícia, como sabemos, o zumbido tem incomodado muita gente. Existe tratamento eficaz para o zumbido? Boa noite, doutor Leão. Boa noite. Existe sim. O zumbido ele é um dos sintomas que mais incomoda. Ele não é uma doença, né? Mas ele é um sintoma bem importante. Ele é muito procurado no consultório. Mas existe cura e existe controle. Em alguns casos, dependendo da causa, a gente consegue, tirando a causa, realmente curar o zumbido e ele nunca mais aparecer. Em outros casos, a gente consegue minimizar o zumbido, porque o grande problema do zumbido é a percepção que o paciente tem desse zumbido. A limpeza do ouvido geralmente é muito condenada pelo otorrino, limpar com cotonete, essas coisas. Por quê e como é que deve ser feita a limpeza corretamente? Isso é super importante. Outra causa bem importante de otite externa é trauma. Então, assim, o trauma por uso do cotonete, ele é bem frequente no consultório, como também ele empurra e vai acumular cera dentro do ouvido, que também é uma recordista de procura no consultório, né? Porque dá perda auditiva e também a dor. E a água muitas vezes entra e se mistura com essa cera que foi empurrada. E vai gerar uma infecção, porque ela não tem como sair. Ao mesmo tempo que o trauma no conduto pelo cotonete, né, vai abrir lá um espaço para as bactérias penetrarem. Então, o que é que a gente diz? A cera, ela foi feita para proteger o ouvido. Ela vem lá com os ingredientes, vamos dizer, adequados para o pH do ouvido, para proteger da entrada de inseto, tá? Então, assim, a cera não deve ser retirada e não deve ser limpa. O ouvido não tem por que ser limpo. Agora, a orelha, né, a gente aqui, se a gente observar que fica melado aqui nessa região mais externa desse local, aí a gente vai lá, na entrada do conduto auditivo. Na dobra da hélix, anti-hélix. Isso, aqui nessa dobrinha. Aí a gente vai lá com a toalha, um paninho, vai lá e limpa, né? Mas o cotonete, ele realmente não deve ser usado nunca. E o dedo também não, que muita gente diz, olha, vamos colocar o dedo. Se você for ver, você entra muito do dedo quando coloca, então vai traumatizar e mulher que tem também. Unha, então, né? Isso. Aí vai criar uma escarificação, né? Ultimamente se falou muito, eu acho que aqui tem uns 4 ou 5 anos, dos implantes cocleares, né? Que as pessoas que são surdas voltarem a ouvir, inclusive às vezes em rede social a gente vê vídeo de pessoa que nunca ouviu e depois do implante começa a ouvir assim, parece que fica deslumbrado vendo um mundo novo, né? Fale aí sobre esses implantes para a gente, doutora Patrícia. E é um mundo novo de verdade, né? O implante coclear, ele é chamado também de ouvido biônico e ele foi feito para perdas severas e profundas. Então, são pessoas que elas realmente não ouvem mesmo, não ouvem nada. E ele pode ser indicado já desde o nascimento, que é o mais importante. Então, a gente normalmente faz o implante até 2 anos de idade, para aqueles que nascem surdos profundos e também nos adultos, que perderam a audição ao longo da vida, né? Inclusive pacientes idosos, pacientes de 80 e pouco, 90 anos. Eu tenho pacientes bem idosos e que fizeram o implante, né? E ficam maravilhados. Esses ficam maravilhados porque voltam a escutar o que já escutaram a vida toda. E criança pequena, elas inclusive choram muito porque elas nunca ouviram. Então, é você ver num silêncio e de repente, aí o implante vai e abre um mundo novo de sons, né? E o resultado dele é muito bom, por quê? Porque o implante, ele praticamente substitui o órgão da audição. Então, o órgão da audição pode ter qualquer tipo de doença e aí o implante vai lá e vai estimular o nervo auditivo. Por isso que é importante que seja precoce, porque se o nervo ficar adormecido, sem a gente ter estímulo nenhum nele também, até, por exemplo, 15 anos, ele vai atrofiar e aí ele não vai ter a resposta que a gente quer, né? A resposta adequada, né? Diz que depois do implante, às vezes a pessoa pode ter até mudanças sérias de vida, né? O camarada que era já mais idoso, ele fez um implante e depois de 2 meses já tinha mudado o testamento dele 10 vezes, porque ninguém sabia que ele tinha feito um implante. Acontece, muda muito. Inclusive tem pacientes que têm diagnóstico às vezes até de Alzheimer. Para idoso é muito importante, né? Porque o idoso começa a se isolar, isso gera um quadro de demência precoce, depressão, isso antecipa muito. Patrícia, quem quiser desejar qualquer tratamento dentro da parte de otorrino,
ou até mesmo um implante desse, onde é que vai lhe achar? Bom, eu faço atendimento no Real Instituto de Otorrino, no Hospital Português. O telefone dele é 346-1635. Trabalho também no Hospital Agamenon Magalhães e tenho as redes sociais, né? Que é Patrícia Santos Otorrino e Patrícia Santos Otorrino no Instagram e Facebook. Obrigado pela sua entrevista e você em casa continue conosco. Voltaremos após o intervalo. Hoje vamos falar sobre rinoplastia. A rinoplastia é a origem da cirurgia plástica. A cirurgia plástica foi descrita em papiros egípcios há 3.000 anos antes de Cristo. É uma cirurgia que você deve escolher o seu cirurgião com cuidado, ver uma pessoa que seja bastante treinada, que tenha habilitação na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e não fazer com qualquer pessoa, até porque essa cirurgia, apesar de ser no rosto e haver invasão de algumas especialidades dentro da cirurgia plástica, ela é recomendada a ser feita pelo cirurgião plástico, certo? Quando existe alguma parte funcional, aí sim, o otorrino entra para fazer o tratamento da respiração, que seria, no caso, a parte funcional. E muitas vezes o nariz ele é defeituoso, ele é torto, porque tem um desvio de septo. É como se o alicerce de uma casa fosse torto. Então, o alicerce sendo torto, isso vai até a parte do telhado, que no caso seria a parte externa do nariz. Então, essa associação da cirurgia plástica com a otorrinolaringologia, isso aí faz com que a gente tenha um resultado muito mais satisfatório, porque cada um especialista vai trabalhar dentro da sua área. E isso aí vai trazer, além de um conforto maior, um resultado muito melhor para o nosso paciente. Agora vamos para o momento Vicofarma com a Georgia Vasconcelos. Olá! Hoje no Momento Vicofarma, a nossa convidada é a doutora Lígia Pessoa de Melo. Ela é dermatologista, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Pernambuco, preceptora da residência médica, dos serviços do IMIP e do Hospital Otávio de Freitas. Doutora Lígia vem falar para a gente sobre os cuidados com a pele no verão. Olá, doutora Lígia. Oi, Georgia, tudo bem? Como é que você tá? Ótimo, pra gente uma alegria e uma honra, né, poder lhe receber aqui. Eu que agradeço o convite, sempre bom compartilhar. Muito bom, doutora Lígia. Na verdade, então vamos começar, né? Neste verão, quais seriam os principais cuidados com a pele? A gente não pode esquecer, eu acho que o principal cuidado com a pele no verão é realmente a fotoproteção. Eu queria enfatizar aqui não só a proteção contra os raios UVB, que são os mais envolvidos no câncer da pele, mas também com os raios UVA, que são aqueles raios que causam o envelhecimento da pele, né, Georgia? Doutora Lígia, quais seriam os avanços em relação às manchas, né, como o melasma, né? E quais ativos a doutora costuma indicar, inclusive oralmente, como por exemplo o polipódio, né, leucotomos ou o glicoxil? Acredita na eficácia desses ativos? Como a doutora trata? Melasma é sempre um tema que todas as pessoas, muito incidente, né, principalmente entre as mulheres, as pessoas sempre pedem. Eu acho que eu dou um ajuste na prescrição do melasma agora no verão. Então, assim, eu tiro aqueles ácidos mais potentes, a hidroquinona, a gente substitui por outros clareadores, que a gente tem uma gama extensa de clareadores. E eu acredito sim, né, no papel do... A gente não chama muito protetor solar oral, há uma recomendação da gente chamar de nutracêutico, né, porque para as pessoas não esquecerem de usar o protetor solar tópico. Então, assim, existem substâncias que fazem uma proteção da célula por via oral, que a gente chama de protetor solar oral, mas a gente não esquece o protetor tópico. E eu gosto bastante do polipódio leucotomos, do piquenogenol e também do glicoxil, que tem essa ação no rejuvenescimento. Muito interessante. Antiglicante, né, deglicante, e na verdade é essa sinergia, né, essa soma, né, do oral com o tópico é que vai dar a eficácia da fotoproteção. A paciente assim, o que tem de melhor para usar? É associar os ativos. Os ativos. Perfeito. Nós mulheres, né, sofremos muitas vezes, né, com as unhas quebradiças.
né? Então, a doutora teria alguma dica em relação ao fortalecimento das unhas? Das unhas. A unha é uma lâmina, né, uma placa de uma proteína chamada queratina. Aquela mesma queratina que a gente fala dos crustáceos, dos insetos. Então é uma lâmina de queratina que ela é composta por água, por colesterol, né? E o que acontece, principalmente nas mulheres, é de tanto pintar, de tanto usar acetona, de tanto fazer as unhas, agredir, essas unhas vão ficando fracas, quebradiças, descamando. A questão da cutícula também, tirar né? a cutícula, retirada, que é um né, hábito doutora? dos brasileiros, Pois que diminui é. a proteção da unha, né? A gente gosta muito disso. Então isso tudo faz com que as unhas fiquem com aquele aspecto quebradiço, desfolhando, que a gente chama de descascando, né? Então a abordagem que eu gosto muito para as unhas é dar um tempo, né? Um tempinho por semana para tirar o esmalte, diminuir a acetona, usar Respirar, né? respirar, a unha respirar. Respirem, né? O removedor sem acetona eu acho interessante também, Sem né, Georgia? acetona, perfeito. Sem acetona. E hidratar a lâmina, hidratar mesmo, né? Existem vários ativos hidratantes que a gente pode hidratar, além da suplementação oral, que dos que eu mais gosto é a biotina e o colágeno, por incrível que pareça, eu gosto bastante para as unhas. Excelente. Tem inclusive o colágeno Verisol, né? Que é o mais indicado. Que ele é patenteado, né? E que tem uma série de estudos. Na Vicofarma a gente trabalha, né, bastante com esse produto e a gente tem visto, né, resultados satisfatórios. Doutora, os suplementos, né, com silício e biotina, né, que acabou de falar, podem ajudar também a queda de cabelo? Com relação aos cabelos, depende muito, acho interessante isso, Georgia, depende muito do médico. Sim. Tem alguns médicos que gostam mais de biotina, outros que gostam mais de silício, outros que gostam mais de zinco, né? Então depende muito do seu médico, isso, né? Os mais estudados para o cabelo são realmente a biotina e o silício. E o que eu gosto de fazer é o seguinte, ver o que está faltando no paciente. E às vezes é uma coisa mais básica, um ferro, né? A vitamina D, e fazer essa reposição para de fato melhorar a queda. É uma personalização, né, doutora? Então, dessa formulação de acordo com os dados específicos daquele cliente, né? Então, a formulação não necessariamente vai servir para todos. Para todos, né? Chegar na farmácia americana, pegar uma né? fórmula que tem tudo, não é bem assim que então, a gente acredita. Então, é importante, né, identificar aquela necessidade individual e aí tem que realmente fazer a consulta, né? Fazer toda a questão dos exames, exatamente, né? Para poder avaliar e a prescrição ser de fato aquilo que o paciente necessita, né? Para o cabelo, para as unhas. Na sua opinião, então, qual a importância dos medicamentos personalizados neste contexto, né, de saúde e beleza? Eu acho que você tem uma oportunidade de escolher para o seu paciente a concentração, né? O veículo é onde está jogado o princípio ativo, né, Georgia? Então, onde a gente incorpora, né, o princípio ativo. Então, exatamente. Em dermatologia a gente valoriza muito essa história do toque, da cosmética, da fragrância, né? Então é muito interessante você ter a oportunidade de escolher o que colocar, quanto, onde colocar, a quantidade, né? Eu tenho paciente de pele sensível, que a gente fala assim, não vamos mandar fazer muito, vamos testar a sua pele. Essa é uma grande vantagem, né? Para evitar justamente aquela questão da automedicação, né? Porque às vezes você tem um produto que foi da família e você resolve testar, mesmo que seja um hidratante, mas não necessariamente ele é adequado para aquela pele naquele momento. Exatamente. Então, na manipulação a gente pode fazer uma pequena quantidade de teste, né? Uma vez prescrita, e aí poder fazer essa adequação. E uma coisa muito legal que eu acho da manipulação é a interação, né, com o farmacêutico. Então, assim, trocar ideia com o farmacêutico, perguntar opinião. Posso subir a concentração de certo ativo? Posso descer? O que é que pode ser associado? O que é que eu posso colocar? O que é incompatível? Então, essa realmente é uma grande oportunidade para a gente, né, poder atender a dermatologia de forma correta, ética, ímpar, né? Passando justamente as possibilidades de associação de acordo com a necessidade do médico e do paciente, né? Exatamente, é excelente. Obrigada, doutora Lígia, mais uma vez, né? Uma honra lhe receber. E você, se quiser saber mais informações sobre saúde, siga o nosso perfil no Instagram, @VicofarmaRecife. E aguardo você no próximo sábado. Até lá! Boa noite, nós hoje vamos falar sobre bichectomia, que é um procedimento bastante usado hoje na cirurgia estética e principalmente na cirurgia de contorno facial, nas harmonizações e na reestruturação dos equilíbrios faciais. A cirurgia
da bichectomia consiste na retirada de uma bola de gordura que nós temos aqui nessa região entre o malar e a mandíbula e que ela se estende até a região temporal. É uma bola de gordura bastante grande que às vezes ela dá o aspecto do rosto arredondado. Essa bola ela tem a finalidade de deslizar o bucinador com o macete e a função dela ela é apenas feita para amamentação, ou seja, depois que a gente deixa de amamentar, essa bola que facilita o deslizamento desses dois músculos ela passa a ser sem nenhuma função. Então, nos idos do começo do século XIX, um cientista anatomista francês, François Bichat, ele descobriu essa bola e isso foi retirado algumas coisas e durante muito tempo ela ficou esquecida. E agora, ultimamente, foi bastante evidenciada, porque artistas de televisões, artistas de cinema, certo? Tudo usando esse procedimento para que possa fazer um contorno mais anguloso no rosto, tanto projetando o malar como a linha da mandíbula, certo? É uma cirurgia bastante simples, que é feita por via intraoral, se faz uma pequena incisão lá na última parte do terceiro molar e por essa incisão se retira essa bola de Bichat, ou uma parte ou toda, dependendo da indicação que tem o caso. Essa cirurgia tem sido bastante invadida na cirurgia plástica por outras especialidades, mas ainda o domínio dela é feito por nós, pois a anatomia é muito mais dominada pelo cirurgião que estuda durante 3 anos, faz residência, anatomia, etc., tudo em cima disso, e nós temos um domínio muito maior em cima da bichectomia. Temos que ter cuidado também, porque uma indicação que não seja bastante concisa, ela pode depois fazer que haja uma certa atrofia no rosto, principalmente quando essa pessoa estiver mais envelhecida, porque há uma certa absorção da gordura da face e se essa absorção for bastante intensa, vai fazer com que a paciente fique com o rosto muito murcho, secando muito, ou então se a retirada que foi feita da bichectomia foi excessiva. A gente tem um limite e tem um planejamento pré-cirúrgico para que essa bichectomia seja exitosa. Nós vamos mostrar agora uma bichectomia executada numa convidada do programa e onde é feito toda essa cirurgia e se nota a simplicidade dela. Oi, Daniela, tudo bom? Como vai? Tudo direitinho? Tudo bem. Tudo bom, né? Tudo bem, doutor. E aí, o que é que você quer? Então, doutor, eu tenho ouvido falar muito na cirurgia, eu acho que chama bichectomia. Bichectomia. Né? E eu queria saber se eu tenho indicação, porque me incomoda muito, meu rosto muito arredondado. Então eu vim aqui mais para você analisar isso. Certo. Puxa assim o cabelo bem pra trás. Acho que dá um bom resultado. Então, essa sobra de são a gordurazinha que a gente tem dentro, entre o macete e o bucinador. Essa gordura, a única finalidade que ela tem é de servir como um amortecedor. Quando a criança está amamentando, aí ela funciona entre um músculo e outro. Mas depois de passar dessa fase, não tem mais função nenhuma, entendeu? Isso é uma cirurgia simples que a gente pode fazer até aqui, ambulatorialmente, no consultório. É quanto tempo, mais ou menos, doutor, de cirurgia? Demora em torno de uns 10, 15 minutos, entendeu? É feito com anestesia local e na maioria das vezes não precisa nem fazer sutura. É indolor, então, né? Não, indolor não é não, porque depois da anestesia local, tipo como se fosse uma anestesia para dentro, entendeu? Mas é simples de ser executado, na mão de quem sabe, obviamente. Tá ok? Tá certo. Então vamos fazer, vou pedir uns examezinhos aqui, que você vai fazer ele, quando tiver, no dia você já vem aqui, a gente já vai fazer a sua cirurgia, ok? Combinado. Tranquilo. Muito obrigada. Por nada.
dói não, entendeu? Mas se você quiser tomar uma neosaldina, você toma, viu? Antibiótico não, né? Precisa não. Tá um pouquinho contaminada. Já tá mais murcho, agora depois vai inchar, vai ficar mais inchado do que o que tava. E aí, viram como é a bichectomia? É uma cirurgia rápida, é uma cirurgia simples e que bem executada, a gente tem um resultado excelente. Você tem rapidamente um contorno facial definido, sem cicatrizes externas nenhuma. Agora tem que ser bem indicado e se você em casa deseja fazer essa cirurgia, procure um cirurgião plástico, que é quem domina mais essa área, e vai ver que terá também esse mesmo resultado. O nosso convidado de hoje é especialista em medicina chinesa e com formação em São Paulo com o Dr. Ioki Suka. É o Dr. Sérgio França, que está hoje aqui conosco. Além disso, ele é pesquisador de um método de medicina natural chamado Libertação Total e que vai conversar conosco aqui a respeito disso. É um método que alia a medicina milenar chinesa com medicinas orientais para libertar os pacientes de todas as enfermidades. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, doutor Leão. Prazer conhecê-lo pessoalmente. Prazer é meu tê-lo aqui e agradecer a você pela sua participação aqui conosco. É possível envelhecer sem ficar velho? Com certeza, doutor. Inclusive, o senhor está falando com um pai de 3 filhos e vovô de 2 netos. Eu ando de skate, patins, bicicleta, faço tudo que qualquer jovem faz. Quais são os exames que são feitos na medicina chinesa ou natural que diferem da nossa medicina habitual? Nós, doutor Leão, é muito simples nossos exames, mas com eficiência incrível. Nós vamos observar com a lupa o olho do paciente, examinar as marcas que ele tem na sua íris e vamos também tirar uma foto, ampliando essa foto e vendo mais profundamente todo o nível de estresse que esse paciente está vivendo no momento, ansiedade, depressão, insônia, nervosismos, se ele usa muito micro-ondas, se ele consome muito sal refinado. A gente consegue ver as marcas na íris que nos mostra um diagnóstico desse paciente. Tudo através do olho, na íris, através né? da íris, doutor. Então, você passa o remédio para o paciente também, algum colírio só para resolver essa situação toda, não? Na verdade é o seguinte, doutor, o exame da íris é apenas um exame, né? Para eu enxergar como está a coluna do meu paciente, eu preciso fazer um exame da orelha. Cada problema que o meu paciente tem na coluna, ele tem uma marca na sua orelha. Então, quando nós observamos a orelha, a gente vai ver diversos problemas de saúde dele relacionados à coluna. E tem outros tipos de exame também relacionados à coluna, mas também temos o exame da língua, que existem marcas na língua que vai mostrar o funcionamento do rim, do fígado, do pulmão, vesícula, etc. Mas além desses 3 exames especiais, eu gosto muito do exame o teste do toque no nervo. Então eu vou pegar na mão do meu paciente, no antebraço, no braço, na cervical, e aonde ele sente mais dor é onde ele tem mais inflamação. E aí eu começo a diagnosticar todos os seus problemas. E os pacientes que sofrem com dor já saem sem dor logo na primeira sessão, com essa palpação no nervo? Boa pergunta, doutor. Nós temos um diagnóstico tão preciso com esses exames que eu acabei de lhe revelar, que nós já vamos identificar onde está o problema do paciente. Agora, parece simples a gente falando, mas uma consulta minha vai durar em média de 2 horas. Consulta mais exames. Após a consulta e os exames, eu identifiquei onde estão as inflamações e os problemas de saúde do meu paciente e eu começo o tratamento com o método que eu desenvolvi chamado Libertação Total. Libertação do estresse, da depressão, da ansiedade, do nervosismo, das dores em geral. A famosa dor do nervo ciático, tão temida pelas pessoas, a partir da primeira sessão, doutor, meu paciente já sai ou no mínimo 50% melhor da dor, se for jovem, já sai sem dor nenhuma. Totalmente curado. Totalmente livre da dor. E o tratamento, quais são as medicações que você usa dentro desse seu sistema? Dentro desse sistema, doutor, nós vamos usar, por exemplo, como anti-inflamatório, um dos melhores antibióticos hoje que existe na natureza, existem vários, mas um dos melhores é o açafrão da terra, a curcúmia, caule, que na verdade é o mesmo tempero. Depois vem o alho e vem tantas outras formas naturais de desinflamar o corpo do paciente.
Nesse método também é importante a mudança de hábito alimentar? Com certeza, doutor. A mudança do hábito alimentar, para falar do clássico, que é dor na coluna, que quase todo mundo tem, depois que eu trato um paciente com dor na coluna, eu vou pedir para ele, por gentileza, evite comer camarão, lagosta, siri, caranguejo, porque esses alimentos vão voltar a inflamar o nervo que eu acabei de desinflamar. Mas o refrigerante, por exemplo, os sucos enlatados, os embutidos, todos eles causam não só inflamação no corpo, mas também ele causa uma intoxicação metabólica, fazendo com que esse paciente desenvolva diversas ou praticamente todo tipo de doença. Para diabetes, você tem algum tratamento assim especial? Temos sim, doutor. Para o diabético, nós vamos mudar a alimentação dele, né? Que todo tratamento para diabetes tem que melhorar um pouco a alimentação. Então, nesse tratamento para o diabético, a gente precisa ensinar para ele o seguinte: quem colocou a batata foi a natureza, né? Foi produzido na natureza. Então, põe na tua mesa, coma a batata, coma o inhame. Mas quem botou o pão na tua mesa não foi a natureza, foi a padaria. No caso, o glúten, né? Não só o glúten, doutor. Na verdade, o glúten, o sódio, o açúcar... Por incrível que pareça, doutor, o pão doce tem sal e o pão francês tem açúcar. Por que a medicina natural é tão importante e o paciente aprende a respirar melhor? Porque a respiração, doutor, tem alguns trabalhos científicos, que inclusive o doutor Laí Ribeiro, que é um médico cientista, ele já fez diversos trabalhos, né, sobre isso. E ele explica o seguinte, que quando você faz uma respiração profunda, você melhora, você muda a sua arritmia cardíaca. Então, a gente tem um costume de perguntar para o paciente, quanto tempo faz que você fez uma respiração profunda? E o paciente vai dizer, doutor, eu não tenho esse costume. Então, nós vamos ensinar o nosso paciente a respirar corretamente pelo diafragma, onde ele vai respirar pelo nariz e expirar pela boca. Tudo. E nós vamos fazer uma desintoxicação em todo o sistema do nosso paciente. Por exemplo, eu não tenho como libertar um paciente de uma dor de coluna, do nervo ciático, de uma fibromialgia, se ele não aprender a respirar e fizer a respiração junto com o tratamento. Fica quase impossível resolver. Me deixa aí o seu contato para nosso telespectador que quiser lhe procurar, onde é que vai lhe encontrar. Nós ficamos localizados na Avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem, no Clinical Center Carla Patrícia, no consultório 34, na sobreloja. Agradecemos a sua participação, Dr. Sérgio França, e você continue conosco. Voltamos após o intervalo. Hoje nós vamos falar sobre a cirurgia da mama, principalmente a mastopexia. A mama, por motivos gestacionais, a mulher normalmente tem um aumento do volume da mama, porque ela vai aleitar, e depois esse aumento é reduzido quando termina a amamentação. O que é que vai acontecer? O volume que foi ganho pela mama, ele vai ser diminuído e, consequentemente, vai haver uma queda nesse volume. Então, há um desequilíbrio, a paciente fica, depois de ter filho e tudo, já pelos problemas que acontecem da gestação, já fica um pouco triste e entra em desespero, querendo se reorganizar como era antes. Então, a gente tem dentro da cirurgia plástica a mastopexia. Mastopexia quer dizer que é a suspensão da mama. Essa suspensão da mama é feita através de retirada de peles e uma reorganização desse tecido glandular da mama que foi, vamos dizer assim, deformado pelas gestações ou às vezes mesmo pelo tempo ou por um processo de emagrecimento, de engorda que possa acontecer várias vezes na paciente, o chamado efeito sanfona. Então, no fim, a consequência disso é uma pitose, que é uma queda da mama, e o cirurgião plástico tem que atuar para que haja essa suspensão. Então, é feita a suspensão para melhorar, às vezes, o tamanho da areola, que fica escurecida, a gente puxa, diminui, reorganiza tudo isso. E essa reestruturação da mama é feita com a glândula da paciente, ou às vezes também pode ser usado o silicone. Aí vai depender do volume da mama e às vezes até mesmo do gosto da paciente.